João, através de Jesus Cristo, ele mesmo enviou a carta. João foi apenas o escritor, enviando a carta de Jesus para as igrejas. E essa carta, que foi para essa igreja, lembra que eu disse que existia a igreja do tempo, do momento, daquela época, mas também já estava apontando para uma igreja que teria o tipo da igreja de Pérgamo, dentro da história da igreja. Essas 7 igrejas são as 7 igrejas na história da igreja em todo o tempo na terra, até o dia do arrebatamento da igreja. Então, essa igreja, a igreja de Pérgamo, foi uma igreja que viveu na terra dentro dos anos 313 aos anos 538 depois de Cristo. Então essa igreja, ela viveu neste período. Vocês vão lembrar que aqui foi no tempo em que um dos imperadores veio a se converter e, na verdade, neste tempo foi fundado a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada nestes anos, entre os anos 313, parece 313, 315, né? Foi fundada a igreja através da conversão deste homem, deste imperador, me fugiu o nome dele agora, não sei se os irmãos lembram. Constantino. Constantino se converteu e aí foi onde a religião oficial deles passou a ser o cristianismo. Lembram que eles eram pagãos. E aí foi onde o paganismo e o cristianismo se juntaram, e eles, para se adaptar com o paganismo, então foi onde o mundo entrou na igreja. Ok? A idolatria entrou na igreja. Vocês vão entender com a aula do nosso irmão, que nós já vamos passar para ele, em nome de Jesus. Então já está com o nosso professor de hoje, irmão Claudeci. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Eu não sei se eu vou conseguir lecionar igual o pastor Edson, né? Mas nós vamos tentar, não é verdade? Jesus vai nos direcionar. Será que tem como? Amém? Amém. É um tema bastante sugestivo nos dias atuais que nós vamos estudar hoje, que é Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Muito bem, o pastor Edson explicou aqui no início, mas eu acho que não tem, ou que não houve, não é? Um momento tão crucial para estudar estas 7 cartas às igrejas, que está contida no Apocalipse, o João recebendo a revelação de Jesus Cristo. Tanto é que em inglês, né, o livro de Apocalipse é Revelation, não é isso? Esta revelação de Jesus Cristo também a estas 7 igrejas, não é? E nós vemos aí uma sequência delas, e é muito importante citar que naquele tempo, quando esta carta foi escrita a estas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, não é? A primeira delas foi Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esta carta não foi enviado 7 cartas, ou seja, Jesus não deu uma revelação a João, e João então, escrevendo a original, escreveu outras 6 cópias, não é? E mandou a estas igrejas, ou escreveu outras 7 cópias, ficou com uma e mandou a estas igrejas. Não. Pela história nós podemos descobrir que a mesma carta que foi lida em Éfeso, foi lida em Esmirna, e depois foi lida em Pérgamo, foi lida depois em Tiatira, foi lida em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, houve um tempo, um espaço de uma igreja para outra. Com muita dificuldade, o mensageiro que levou esta carta, não é? Ou aquele que levou até a primeira igreja e comissionou a responsabilidade que foi passada por João aos anjos da igreja de levar até a outra igreja. Então estas pessoas tiveram um zelo muito grande. Eles liam esta carta com o público presente.
não podiam dar uma cópia para cada um. E esta carta então era levada de igreja em igreja. Nós aprendemos isso, se eu não me engano, na primeira lição da escola. Mas eu acho que hoje, para nós, essa lição, não existe um momento tão crucial de se estudar uma carta dessa, Pérgamo, uma igreja casada com o mundo, como na atualidade da qual estamos vivendo. Nós estamos vendo a igreja se comprometer com o mundo de uma forma assustadora. A igreja, ela foi plantada na terra, é um projeto de Jesus, não é? Um projeto de Deus. E eu desenhei lá a semana passada para os irmãos, e é este o tema que nós estamos estudando com os jovens, e a Pâmela está aqui e pode dizer que sim. Sim, Pâmela? Nós estamos estudando o discípulo e a comunidade, ou seja, qual é a relação minha, qual é a relação sua, qual a relação nossa como discípulo de Jesus com a comunidade da qual vivemos. Qual a nossa responsabilidade? De que maneira eu devo ser crente? Aonde deve brilhar, não é, a luz de Jesus que que vem sobre mim e que de mim tem que refletir para as pessoas na comunidade da qual vivemos. Aqui no caso, a comunidade é o Waterbury, não é? Não é assim? É assim que escreve, né? Aqui no caso a comunidade é o Waterbury. Aqui no caso, você, eu, nós somos a igreja. Então a igreja de Waterbury está aqui, não é? Aqui está a igreja de Waterbury. Então daqui tem que partir a solução para o hospital. Daqui tem que partir a solução para o presídio. Daqui tem que partir a solução para o bêbado lá no bar. Daqui tem que partir a solução para o drogado lá na esquina, não é? O drogado. Daqui tem que partir a solução para a prostituta. Daqui tem que partir a solução para a desavença em família. Então, o que o mundo espera é a revelação de Jesus Cristo em nossas vidas, não é? Eles esperam, o mundo clama isso, mas não sabe dizer que precisa de Jesus. Eles não sabem encontrar Jesus. Então, qual é a responsabilidade que temos como igreja? É levar este Cristo em toda a comunidade da qual vivemos. O problema que está acontecendo nos dias atuais, com a igreja que está casada com o mundo, é que daqui do prostíbulo, né? Eu não sei se aqui é o prostíbulo, ou aqui, eu não... Eles lá de cá. Agora eu não recordo. Daqui do prostíbulo está vindo inovações para dentro da igreja. Daqui do ponto, do beco de droga, está vindo inovações para dentro da igreja. Daqui do bar está vindo inovações para dentro da igreja. Como o pastor Edson tinha falado, do baile está vindo inovações para dentro da igreja. A igreja está sendo invadida pelo mundo e a igreja já não sabe mais como recusar este mundo. Por quê? Porque estamos, não é? E eu vou dizer estamos, no sentido geral, mas graças a Deus eu creio que você não está, porque eu também não estou. Eu não estou comprometido. Esta igreja não está comprometida com o mundo. Mas de maneira geral e universal, vamos dizer, porque estamos comprometidos com o mundo. E Jesus então traz uma revelação para nos alertar, não é? Que nós devemos ser a resposta para o mundo e não deixar o mundo invadir a igreja com modismo e com coisas que não são bíblicas. Se Jesus é o sol da justiça, nós temos que refletir este sol. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos luz para o mundo. Se nós somos luz para o mundo, agora a pergunta que fica, ninguém precisa responder, de que maneira eu e você tem sido crente? Qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o nosso procedimento? Por onde passamos, as pessoas nos reconhecem verdadeiramente como cristãos? Será que nós temos tido dado esse testemunho? Que hora termina, pastor? Será que nós temos tido, ou que nós temos dado esse testemunho? Então aqui ficam algumas perguntas que nós precisamos entender antes de começar a lição. Um outro gráfico que eu fiz lá, que agora eu estou me metendo a fazer gráfico, né? Eu não sei aonde que vai dar isso, mas eu fiz lá em Bridgeport, foi algo parecido com isso aqui. E aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que 10 aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tem 10 aqui? A casa de 10 representa também os 100%, não é isso? Sim ou não? Se nós temos 100% aqui, vamos dizer que este 100% deveria ser de Bíblia. Né? Ser de Bíblia. Mas o problema é que o modismo, quando ele vem com heresia. E aí, nós temos aqui um 90% de Bíblia e 10%, vou colocar embaixo para você entender, de heresia. Como é que escreve heresia? Eu esqueci completamente. Heresia com H, não é isso? É isso, Juscelino? Sim. Heresia. Tá, você já entendeu. Nós temos um 10% de heresia. Uma heresia não chega no nosso meio se apresentando como heresia. A doutrina de Balaão, quando chegou na igreja de Pérgamo, não chegou se apresentando como doutrina de Balaão. A doutrina dos nicolaítas não chegou lá em Pérgamo se apresentando como doutrina dos nicolaítas. Ela chega numa proporção pequena e começa a se espalhar dentro do corpo. Então, para matar esses 10%, não precisa mais do que 1%. 1% aqui, mais outro 1% aqui, outro aqui. E foi se espalhando dentro da igreja. E de repente, os crentes tinham fé, mas parece que lhes faltava discernimento, o comentarista da lição está dizendo. Ou seja, aí você tem um 90% de pessoas com a fé viva em Cristo, mas com 10% mesclado no meio, que se resulta, sabe em que? Em veneno. E as pessoas começam a morrer e começam a perder a esperança em Cristo Jesus. Os irmãos entenderam essa parte? Amém. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que se você for assistir, por exemplo, uma pregação de uma igreja, não preciso citar nome, que, por exemplo, tem um dia como sagrado, e este dia é a resposta de toda a espiritualidade deles, se você assistir uma pregação, você vai ver 90% de verdade. Não sei se vocês concordam comigo. É verdade. Você vai ver 90% de verdade. Você vai elogiar a pregação, você vai ter revelações de Deus por causa da sua fé nesta pregação, mas os últimos 10% da pregação é de mentira. E de mentira que compromete todo 90% da verdade. Então, de que maneira que nós começamos a morrer? Com as pitadas de veneno herético que entra dentro da igreja. E de repente, nós não estamos andando segundo a visão geral da Bíblia. Nós começamos a andar segundo a visão geral da igreja. E a visão geral da igreja, ela é inútil. A visão geral da igreja, ela é carne. A visão geral da igreja, ela é natural. A visão geral da igreja não produz vida. A visão geral da igreja é algo que me engana e que te engana. Mas a visão geral bíblica, ela produz vida e a palavra própria diz que vida em abundância. A visão geral bíblica, ela produz discernimento, coisa que faltava em Pérgamo. Por quê? Porque o trono de Satanás não estava na cidade de Pérgamo. Estava dentro da igreja que estava na cidade de Pérgamo. O trono de Satanás. Então, a visão geral bíblica, ela produz discernimento, ao ponto de você entender que quando a heresia começa a ser infiltrada na igreja, você vai refutar. E eu usei uma palavra, irmão Celino lembra, do começo ao fim na escola lá em Bridgeport, que é protesto. O problema, irmãos, é que hoje as inovações teológicas estão tendo mais valor dentro da igreja, não sei se os pastores concordam comigo, do que a Bíblia. Ontem eu ouvi um absurdo, que eu não vou citar aqui o que, não é? Numa pregação, que era cheio de inovações teológicas. E a pregação não se sustentava, por quê? Porque não tinha Bíblia. E de repente o pregador, ele usou 90% do conteúdo de coisas extra-bíblicas, coisas que não estão na Bíblia, e colocou 10% de Bíblia lá e pregou uma mensagem que para muitos é linda, é maravilhosa, é bonita. Eu nunca vi ninguém pregar desta maneira, mas pregou só a asneira, pregou só coisa que não se sustenta. E os irmãos de Pérgamo começaram a decair por causa da falta de discernimento. Quem pode dar discernimento a nós?
somente o Espírito Santo de Deus. Amém. Só o Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma igreja começar a morrer? Quando a presença do Espírito começar a sumir dela. Quando eu e você começarmos a ouvir aí aonde estamos sentados e não protestar. Heresias e não protestar. Quando nós começarmos a ouvir absurdo que não tem nada a ver com a Bíblia e não protestar. Quando a gente vê os nossos púlpitos virando uma verdadeira pista de dança e não protestar. Quando a gente vê mulheres que deveriam ser cristãs e homens que deveriam ser cristãos se vestindo como o mundo e não protestar. É nestes pontos que nós começamos a morrer na fé. É neste ponto que nós começamos a morrer no discernimento. De repente a heresia entra, nós já estamos mortos, porque não estamos protestando contra as coisas que são mínimas a princípio. Como eu disse no início, a heresia não entra e diz assim, você não vai ver ninguém entrando na igreja e assumindo esta posição aqui, dizendo, irmãos, a paz do Senhor, eu vou pregar aqui nesta noite uma heresia. Vai ver? Você vai ver isso? Não. Vão entrar falando 90% da Bíblia, 10% de heresia. E uma comparação importante o irmão fez lá no domingo, na escola dominical, foi que ele fez